Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Vanessa Cruz e estou aqui hoje com a Carla Rocha, que tem uma das vozes mais conhecidas no nosso país. Radialista há mais de 30 anos, é também consultora de comunicação, formadora e palestrante em eventos corporativos. E na sequência da entrevista que a Carla deu para a revista da Galileu, a Game Changer, aceitou este desafio de se juntar a mim para esta conversa. Olá, Carla, boa tarde. Olá Vanessa, olá a todos, Seja é um muito gosto estar aqui. bem-vinda, para nós também, e agradeço desde já a sua disponibilidade para se juntar aqui a mim nesta conversa. Carla, começando pela sua área, a área da comunicação, é uma paixão, sempre foi uma paixão? No início não, no início foi uma descoberta, porque eu comecei na rádio muito cedo, aos 16 anos, e foi por mero acaso, e então é aí que tudo se dá, porque eu não era propriamente uma pessoa que gostasse sequer de comunicar ou de se expor. Nas aulas era a última a oferecer-me para apresentar um trabalho de grupo, portanto não tenho o dom da comunicação no kit de origem, sabem? Há pessoas que dizem, tenho o dom da comunicação, ou em relação a mim ou em relação a outras pessoas. Eu não acredito nisso, a maior parte das vezes é muito trabalho, é muito esforço, é muita preparação. Sim, foi desenvolvido ao longo do tempo. Fui ganhando consciência, e o facto de ter entrado na rádio muito cedo foi um bocadinho atirada ali aos leões, e tive que encontrar formas para conseguir superar o desafio. E entrou na rádio realmente muito cedo, muito jovem, não é? E tudo foi um acaso. Portanto, sei que estava a colaborar com um jornal local, não é? E então surgiu aqui uma oportunidade para fazer um casting e foi selecionada, e a partir daí começou esta aventura na rádio, e que se perdura há tantos anos, não é? O que é que significa a rádio para si, Carla? A rádio faz parte de mim, não concebo, é estranho mesmo até nas férias, e mesmo quando tiro assim um dia para descansar, é estranho a rádio não estar presente na minha vida. Eu abrir um microfone e dizer qualquer coisa que tenha o mínimo interesse para as pessoas, não é? Que é aquilo que nós tentamos todos os dias na Renascença, no programa que apresento às 3 da manhã. Não ter isso, sinto falta, e às vezes dou por mim a pensar, se não fizesse, se decidisse agora ou parar na rádio, ou se o programa desaparecesse, o vazio que ia ser, porque eu não conheço outra vida sem ser com tudo o que tenho à volta. Não é só a rádio, mas a rádio é aquela estrela que está sempre lá, faz parte. O resto alinhamos em função da rádio. Não me conheço de outra forma, portanto a rádio para mim é tudo, é o meu modo de vida. Com esta era digital e que nós estamos a viver, considera que a rádio tem de se reinventar ou tem-se vindo a reinventar? Sim, a rádio tem vindo a reinventar-se, sem dúvida. Já se fala nisto há muito tempo, e eu passei por várias reinvenções da rádio. Eu lembro-me, por exemplo, quando foi inventado o CD, sim, porque quando eu comecei na rádio, estávamos no final do vinil. Eu ainda fiz os primeiros programas em vinil, e era uma crise de nervos, porque eu era muito nervosa e tinha que mexer naquelas agulhas super sensíveis no vinil, e nem sempre corria bem. Mas isto para dizer que eu apanhei a transição do vinil para o CD, e depois do CD, no CD diziam, agora as pessoas têm CDs e vão poder ouvir, já não precisam da rádio para ouvir música. Depois foi do CD para o MP3, agora a música está em todo o lado, e a rádio vai ser dispensável. E a verdade é que nunca foi. Não existe isso. A rádio reinventa-se, e a rádio cada vez mais são conteúdos, não é? São momentos, pessoas que nós queremos ouvir, e sabemos que num determinado momento, porque criamos aquela ligação, é aquela pessoa que queremos ouvir, porque tudo o resto concorre com a rádio, todos os conteúdos, não é? Todos os podcasts, tudo o que eu possa ouvir ou ver e desviar a minha atenção acaba por ser concorrente da rádio, não é? Temos muitas alternativas, e a rádio tem vindo a encontrar o seu espaço e continua à procura do seu espaço, porque no dia em que parar de encontrar o seu espaço vai morrer, e não acredito que faça, porque há profissionais, felizmente, na rádio em Portugal e no mundo inteiro, capazes de descobrir uma recriação para a rádio. Sim. A Carla, para além de radialista, é também consultora na área da comunicação e palestrante. Acha, ou na sua opinião, acha que se podia comunicar melhor em Portugal, principalmente nas organizações? Sim, eu tenho o meu primeiro livro, chama-se Falo Menos, Comunico Mais, precisamente por acreditar que
habitualmente achamos que falar muito é sinónimo de status, é sinónimo de inteligência, e não, não, temos que deixar, porque, e ainda para mais agora que estamos neste contexto remoto, a informação deve ser contida, devemos pensar sobre o que vamos dizer e perceber se é preciso dizer aquilo tudo. E depois eu tenho o background da rádio, não é? Na rádio não há tempo, então sou muito treinada para a objetividade. E faz-me confusão perder o interesse no que alguém me está a dizer a meio de uma resposta, por exemplo. Faz-me confusão que, se nós comunicássemos todos como na rádio, seríamos mais interessantes e, acima de tudo, as nossas mensagens teriam mais eco, porque muitas vezes queremos dizer tanta coisa que depois o que é essencial, aquilo que é verdadeiramente importante, não sobressai, porque a informação é tanta que a pessoa perde. Quem está a ouvir perde. Portanto, se queremos ter capacidade de influência, devemos ser mais organizados e mais poupadinhos na informação que damos. Acho que é essa a principal, aquilo que eu noto que nas organizações é o principal problema, é a informação a mais. Devemos sintetizar, não é? Aqui, de alguma Sim. forma, a informação. Com esta era digital que estamos a viver e com esta questão do teletrabalho, como é que nós conseguimos comunicar de forma autêntica e completa com as nossas equipas? É possível? Uhum. É possível, mas obriga aqui a uma reestruturação da maneira como comunicamos. Para já, a comunicação remota é comunicação, ponto. Uhum. Então, o que é que uma comunicação deve ter? Deve ser, ok, sintética, organizada, curta, harmoniosa. Portanto, eu tenho que fazer um esforço, quero comunicar com a equipa, devo se calhar preparar de outra forma aquilo que vou comunicar. E se eu no presencial já me era já não era negociável que não fosse um bom comunicador, porque um bom líder deve ser um bom comunicador. Agora no remoto ainda mais, por isso eu tenho que ser organizada enquanto líder, passar as mensagens, agrupar mensagens-chave e não levar 20 bullet points de informação, levar 3, 4 no máximo para uma reunião. Depois, outra coisa essencial é a interação, não é? Está bem, as pessoas, estamos no remoto, mas as pessoas estão lá, são pessoas. Por isso é puxar por elas, fazer com que elas tenham um papel interventivo naquela reunião, pedir-lhes opinião, dar-lhes tempo de antena, dar colo, dar mimo, dar atenção, acima de tudo atenção, mostrar que o papel daquelas pessoas na organização é super importante. Então temos que dar tempo de antena, não podemos fazer de uma reunião um monólogo. E depois é aquilo que eu digo, que é variar um pouco o que é informação factual com algum, e vou pôr isto quase entre aspas, se fosse escrito, entretenimento. Já não há paciência para estar numa reunião onde durante 50 minutos só se passa informação. Há outras formas de passar aquela informação e temos que ser mais criativos, contar mais histórias, dar mais exemplos, fazer analogias, entrar numa dimensão mais criativa da comunicação que faça com que aquela mensagem seja memorável. E é muito isso que nós trabalhamos. É muito, se eu tivesse que falar do nosso fator diferenciador enquanto formadora, aquilo que leva as organizações é isto, é trabalhar esta dimensão mais criativa, emocional, visual, porque a rádio também não tem imagem, então uma das ferramentas que nós usamos é falar de uma maneira que, descrevendo factos, descrevendo situações, que planta imagens na mente de quem nos está a ouvir. Não é o PowerPoint que vai dar essas imagens, não, pode ser, mas acima de tudo é o orador que deve contar e comunicar de uma maneira que as pessoas parecem que estão a ver um filme. E isso consegue-se com algum treino e acima de tudo com consciência de que é uma forma de comunicar, e que podemos recorrer a ela para fazer com que a nossa mensagem sobressaia, porque senão é um marasmo, é chato, é sempre igual e não tem interesse. Sim, estava a falar aqui de metodologias que utiliza na formação e na transmissão também das mensagens, e imagino que nesta fase pandémica que estamos a viver, que também tenha tido a necessidade de transformar os projetos que estavam no presencial para o remoto. Quais os principais desafios com que se deparou nesta transição, Carla? É possível no Foram. remoto conseguir manter todas essas metodologias que estava a falar, como o storytelling, portanto aqui esta componente mais da criatividade, é possível? Sim, é possível, sem dúvida. Nós passamos por uma fase, passamos de todos os setores de atividade, mas a formação também, não é? Aqueles primeiros 15 dias, quando viemos para casa, pensámos, pronto, a formação, isto agora acabou, vou ter que me dedicar a outra coisa. Quantos de nós, não é? Quem está na área, quem é que não pensou isso? Mas depois foi curioso, porque os próprios clientes começaram a pedir formações, ou seja,
nós reinventámos-nos, mas reinventámos em função daquilo que o mercado começou a pedir e começámos a perceber que sim, se a comunicação nas organizações já era uma questão, tanto que nós existíamos, não é? E tantas empresas de formação na área da comunicação existem para tornar a comunicação, para que a comunicação flua nas organizações. Isto não é fácil, já era um problema anterior. Agora, no remoto começamos a perceber que se era crítico antes, agora ainda é mais, não é? Porque a nossa atenção no remoto baixa drasticamente, porque somos estimulados pelo mesmo estímulo recorrentemente, ou seja, se eu tenho 10 reuniões por dia, não é? E agora ponho no papel, por exemplo, de um médico que recebe 10 delegados de informação médica para lhe passarem conteúdos sobre um determinado produto. Quer dizer, ao fim eu não sei se recebe 10, mas recebe, se calhar, há dias em que recebe 5 ou 6, ao fim do quinto, se for sempre tudo igual, já não há paciência, se for demorado e se for chato, portanto nós começamos a ficar imunes a este estímulo, já nada surpreende, é mais uma reunião, é mais igual. E é mais uma necessidade que se cria de garantirmos que comunicamos de uma maneira que chega àquelas pessoas, mesmo com o ecrã à frente, mesmo tendo que falar para uma câmara, são pessoas que estão do outro lado, quer seja uma ou várias. E há muita gente que me diz, isto é terrível, isto é péssimo, porque eu não consigo perceber, eu não sei o que é que a audiência está a sentir, e isso às vezes desconcentra-me, eu fico afetado com isso, eu não consigo continuar a minha comunicação, porque eu não os vejo. E eu rio-me e digo, bem-vindo ao mundo da rádio, essa é a nossa vida há 30 anos que eu faço isso, que é falar para pessoas que eu não estou a ver. Temos que confiar mais que as pessoas estão ali e temos que confiar mais, e este é o ponto que eu queria focar, nas nossas capacidades, temos que ter confiança que a mensagem foi preparada, que aquilo é importante para a organização, apelar a uma dimensão se calhar mais emocional, que se calhar não estava tão presente, falar para pessoas, são pessoas, e são pessoas que estão desejosas também de contacto, não é? Por isso temos que afinar aqui algumas competências e algumas ferramentas de comunicação que não estavam a ser usadas para poder comunicar com mais eficácia e mais eficiência no remoto. Sim. A Carla, portanto, dá formação, escreve livros, tem o seu desafio da rádio, todos os dias levanta-se cedíssimo, tem a sua família. Como é que consegue conciliar todas estas vertentes da sua vida? Bem, eu tenho um fator na minha vida que me dá uma grande vantagem, que é, aconteça o que acontecer, de segunda a sexta, eu tenho que estar na rádio às 6 da manhã, portanto isso faz com que eu tenha que acordar às 5, 10 para as 5. Portanto, ao acordar 10 para as 5, eu levo algumas horas de avanço em relação às outras pessoas, portanto parece que o meu dia rende muito mais. E o que eu faço é, por exemplo, eu acordo 10 para as 5, independentemente de ser fim de semana ou estar de férias. Então, das 10 para as 5 até aquela altura em que a família começa a acordar, eu estou a produzir, é o meu momento mais produtivo do dia. E é nessas alturas que eu acabo por tratar de questões que têm a ver com a empresa, preparar formações, escrever os meus livros. Portanto, todas essas horas em que a humanidade no geral está a dormir, eu acabo por estar acordada a produzir. Claro que acabo por quebrar muito mais cedo, às 9 da noite já ninguém me aguenta, não é? Já não sou boa companhia para ninguém, mas acabo, não sei, consigo gerir o tempo desta maneira. Acima de tudo, o meu pico de criatividade está de manhã, quando toda a gente está a dormir, quando ainda nem amanheceu, é aí que eu estou a trabalhar, e se calhar acaba por render bastante. Acredito que sim, e é diferente da maioria das pessoas, não é? Acho que nunca acordei é essa hora para trabalhar, portanto nem sei qual seria o meu ritmo a essa hora, mas acho que é normal. Sei que gostaria de entrevistar o Donald Trump. Sim, gostava para perceber o pensamento, e eu disse isso, acho que foi numa entrevista que me fizeram há muito tempo, logo quando ele foi eleito. Agora, claro, isto mudou bastante, e temos o Joe Biden quase a tomar posse, e o Donald Trump ainda sem quase, e o Donald Trump pelo menos ainda não se manifestou para admitir a derrota, mas pronto, está bem encaminhado. Porque o Donald Trump é uma pessoa
que é, sei lá, surreal é a palavra que me ocorre, no sentido de não é coerente, não é uma pessoa pela verdade, não é autêntica, tem mostrado ao longo de vários episódios, mas eu acredito que ainda assim, e foi neste contexto que eu disse que gostava de entrevistá-lo, um, tem uma razão de ser, não é? Eu gostava de perceber a pessoa por trás de certas afirmações. E, e isto eu acho que disse no sentido de é preciso ter mente aberta para conhecer os outros e é preciso ter alguma curiosidade se queremos comunicar de uma forma que envolva o outro, dar atenção ao outro. O Donald Trump, mesmo sendo a pessoa que é um ser humano que tem características únicas e que gostava de o entrevistar para perceber a sua forma de pensar, e tentar de alguma forma descortinar e explicar algumas das suas tendências ou das suas opiniões. Era um grande desafio que tinha pela frente. Sim, era porque era mais ele a dar a volta e a entrevistar-me a mim. Possivelmente. Para si, quem é o melhor comunicador, Carla, em Portugal? Sim, há várias, tenho várias referências, adoro o Hermano José no sentido humorístico, não é? Mas é aquela pessoa que tem resposta para tudo e que nos faz rir e fazer rir é ótimo, faz-nos sentir bem e liga-nos também. O humor na comunicação é algo que cria ligação, não é? Uma pessoa que nos faz sentir bem é alguém que nós queremos para amigo, não é? E é muito importante e no meu primeiro livro também defendo esse pilar da comunicação que é usar o humor. Depois temos, e agora tirando, independentemente do cargo que ocupo hoje em dia, Marcelo Rebelo de Sousa, eu admirava-o imenso enquanto comunicador, enquanto político, é um registro, devia ser um registro diferente, mas às vezes parece que os papéis ficam assim meio confusos, mas é um comunicador que sem dúvida é autêntico, é vívido, no sentido de quando fala nós vemos, ele cria-nos imagens com exemplos que dá, é muito apelativo na comunicação, portanto é um bom exemplo também, portanto diria que sim, o Hermano José em dois registros completamente diferentes e Marcelo Rebelo de Sousa como aquelas pessoas que em Portugal me fazem parar, o que quer que esteja a fazer para os ouvir, independentemente do tema me interessar ou não, eu paro. E quem foi a pessoa que mais gostou de entrevistar até hoje? Tenho, eu entrevisto pessoas todos os dias, como deve calcular, mas tenho alguns exemplos. O Hermano José foi um deles, porque é fácil e porque cria rapidamente uma ligação, é muito empático. Depois tenho assim dos tempos do café da manhã músicos como David Fonseca, o maestro Rui Macena é excelente, Sónia Tavares dos Gift, são pessoas com quem dá gosto de conversar porque têm sempre alguma coisa que se lembram, há histórias. Depois, sei lá, políticos que estava a pensar em termos de políticos, Passos Coelho, entrevistei-o há uns anos ainda no café da manhã também. Eu tenho muita gente, é difícil lembrar-me de tantas pessoas, sim, mas estes são assim aqueles que me marcaram pela forma como comunicaram e também, obviamente, pelas ideias interessantes que acabaram por partilhar ali. Claro. Estamos a terminar a nossa conversa. Sei que em criança, para além de assistente de bordo, sonhava em ser bailarina. A dança é também uma forma de comunicar na sua vida? A dança é uma forma de comunicar, na minha vida não. Não, agora eu adoro sair e dançar, gosto, não faço com muita frequência, já não fazia antes da pandemia, agora ainda menos. Mas essa fase, eu tinha 6, 7 anos e adorava ser bailarina, mas não tinha jeito, nenhum. Eu ainda sou daquelas pessoas que vai ao ginásio e o instrutor vai para a esquerda e vão todos para a esquerda e eu vou para a direita, ainda muito tronco, mas gostava muito de ter esse dom, de ter esse jeito, ou pelo menos de ter treinado tanto que acabasse por ganhá-lo e não insistiu o suficiente porque a vida levou-me por outros caminhos. Muito bem. Carla, obrigada por esta entrevista, foi um gosto tê-la aqui connosco. Foi ótimo, obrigada. Obrigada.